Fala, meus amigos! Eu sou o Belchior, professor da Projetistas Academy, e hoje nós vamos ter mais uma aula de CorelDRAW, né? Nós vamos fazer um projeto aqui muito interessante. Nós tivemos muitos feedbacks, né? Muitos comentários, né, do pessoal interagindo com a gente. Parece que vocês gostaram bastante do conteúdo, então a gente vai trazer mais um pouco aqui para vocês, tá? E eu quero estar trazendo aqui um conteúdo muito interessante. Hoje nós vamos fazer uma peça que você pode novamente fazer para você usar na sua casa, dar de presente, levar para um churrasco. Você vai poder interagir com essa peça, com esse produto, tá? E hoje nós vamos ter na nossa aula de CorelDRAW um pouco mais do que somente a ferramenta de desenho. Hoje nós vamos expandir um pouco mais, tá? Hoje nós vamos ter aí um conteúdo muito interessante. Nós vamos fazer o projeto no CorelDRAW e vamos estar fazendo a programação da usinagem dessa peça, desse produto. Tá? A gente vai estar vendo numa fresadora como que a gente faria a fabricação dessa peça, tá? Eu já deixei a peça aqui separada, eu vou estar disponibilizando para vocês aqui na descrição, tá? Isso aqui é uma petisqueira, beleza? A gente vai estar fazendo aqui o desenho principal dela juntos, tá? E depois disso a gente vai estar fazendo aí a nossa programação para estar fabricando essa peça. Nós vamos fazer uma simulação, né? Se você usar o mesmo software, se você seguir os mesmos padrões de programação, você consegue aí estar fazendo uma produção dessa peça, tá? Então vamos lá. Vamos abrir aqui a nossa ferramenta, né, o CorelDRAW, tá? Não sei se vocês lembram, né, da nossa primeira aula. Nós vamos estar fazendo aqui a importação desse documento, né? Nós queremos colocar essa imagem, né, da nossa peça aqui dentro do CorelDRAW. Então, como nós vamos fazer, tá? Primeiro passo, você vai abrir um novo documento. Você vai procurar essa setinha aqui, ó, novo. Ou você vem em arquivo, novo, tá? Ou você pode seguir o atalho que é o Ctrl N. Então, clica lá, ele vai aparecer para você aqui, ó, criar um novo documento, tá? Coloca um título bacana aí, vamos colocar petisqueira. Beleza? Vamos colocar esse título aí. Não precisa mexer em nada dessas ferramentas aqui embaixo, tá? Por hora, por enquanto, não vamos utilizar essas ferramentas aqui. Vamos dar um OK. Certo? Abrimos aqui a nossa pasta, tá? O nosso painel aqui de comando do CorelDRAW. É aqui que nós vamos dar à luz àquele projeto, beleza? Então, primeiro passo, nós vamos fazer a importação. Você vai procurar essa setinha aqui, tá? Ou você vai dar um Ctrl I, ou você vai vir aqui em Arquivo, Importar, e você vai procurar este arquivo aqui, ó, Petisqueira Aula Projetistas Academy. Vamos importar, ele pede aqui para você clicar dentro do CorelDRAW para você colocar essa imagem aqui dentro, tá? Então nós vamos dar um clique, subiu aqui a nossa imagem, beleza? Não vamos nos preocupar em dar dimensão para essa imagem, tá? Nós vamos dar a dimensão após o projeto estar concluído. Então, o que nós vamos fazer aqui, tá? Nós vamos usar uma madeira, beleza? Vamos usar uma madeira. Vamos colocar um modelo de madeira aí que você consegue achar em qualquer madeireira. Vamos colocar a madeira teca, tá? Então nós vamos utilizar essa madeira e você vai usar um retalho dessa madeira, né? Você vai usar uma chapa de 35 centímetros por 35 centímetros. Uma chapa aí quadrada para você estar fabricando essa peça, beleza? Então nós vamos utilizar essa madeira com essas dimensões aqui, tá? Nós vamos colocar também uma espessura de 18 milímetros ou 1,8 centímetros, tá bom? Vamos lá então. Então essa vai ser a nossa madeira, tá? Então o que nós vamos fazer? Seleciona a sua imagem, ó, com a ferramenta Seleção ativada. Seleciona a sua imagem, botão direito do mouse, nós vamos clicar em bloquear.
tá? Aqui que está o grande segredo para você conseguir fazer uma vetorização. Eu vou te mostrar aqui, vou fazer uma cópia só para vocês entenderem, certo? Vou bloquear essa imagem aqui. Quando nós fazemos o desenho, vou começar aqui ó, com a nossa ferramenta elipse, tá? Na lateral esquerda da nossa barra de ferramentas. Vou fazer um círculo aqui só para vocês entenderem, tá? Se eu precisar movimentar esse círculo, ó, eu vou tentar selecionar ele. Certo? Ó, tá vendo como a imagem mexe? Eu quero selecionar só o círculo. Né? Eu tenho muita dificuldade para encontrar ele aqui. E se é um projeto com muitas linhas, a gente tem um grande trabalho em ter que movimentar os desenhos internos. Então, o grande segredo para facilitar o seu trabalho é bloquear a imagem, tá? Vamos lá. Botão direito do mouse vai abrir aqui a nossa barra de ferramentas, então nós vamos clicar em bloquear. Então agora essa imagem ela já não mexe mais, tá? Ela travou, ela congelou aqui, então a gente pode começar a fazer o nosso desenho, tá bom? Então vamos lá. Na nossa barra de ferramentas aqui, seleciona a ferramenta elipse, tá? Seleciona a ferramenta elipse. Aqui em cima, em espessura do contorno, nós vamos selecionar espessura mínima. Ele vai aparecer aqui um aviso que nós estamos alterando os padrões do documento, nós vamos dizer OK. E nós vamos selecionar a cor da linha. Você vai clicar com o botão direito na cor, vamos escolher uma cor que vai nos ajudar a ver melhor, vai ser amarelo, tá? Coloca com o botão direito na cor amarela, ele vai mudar a cor do contorno. Se você clicar com o botão esquerdo, ele vai mudar a cor do preenchimento, tá? Nós vamos dar um OK, perfeito. Agora nós temos um segredo aqui para a gente fazer a ferramenta elipse funcionar, tá? Por que que é ferramenta elipse e não ferramenta círculo? Porque quando nós clicamos aqui, ó, eu cliquei com o botão esquerdo do mouse e estou arrastando aqui para a gente poder fazer uma forma, né? Percebe como ela não é amarrada? Percebe como ela funciona de forma aleatória, fazendo peças ovais. Ela serve tanto para fazer coisas ovais quanto para fazer círculos, né? Certo? Agora nós queremos fazer um círculo perfeito, tá bom? Vou apagar esses aqui. Então nós queremos fazer um círculo perfeito, tá? Nós queremos amarrar essa cota. Nós queremos amarrar esse desenho. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos selecionar a ferramenta elipse e com o botão Shift e o botão Ctrl selecionados, nós vamos clicar com o botão esquerdo e arrastar. E então ele vai fazer um círculo perfeito, tá? Então, primeira coisa, faz um círculo aqui, ó, no centro dessa peça, tá? Faz um círculo aqui com as dimensões, vai posicionando ele da melhor forma, ó, igual a gente está fazendo aqui, certo? Lembrando que isso aqui é um projeto, né, que você pode estar alterando as dimensões dele, o formato dele, até porque é um projeto seu, né? Então você pode personalizar ele da forma que você achar interessante, beleza? Então tá bom. Então a gente selecionou aqui, fez a primeira elipse, né? Fez o primeiro círculo, perfeito. Nós vamos selecionar a ferramenta B-Spline, tá? Nós vamos clicar nessa ferramenta aqui e eu quero fazer duas demonstrações de ferramenta, tá? Essa parte do nosso projeto chama-se vetorização. O que é uma vetorização? Nós vamos brincar de canetinha. Lembra quando você estudava lá no colegial, quando você estudava lá no ensino fundamental, no prezinho, na creche? As professoras davam pra gente aquelas canetinhas pra gente brincar, né, de fazer contorno nos desenhos. Então nós vamos fazer mais ou menos a mesma coisa. A ferramenta Spline, ela funciona como linha magnética, tá? O pessoal que usa o Photoshop já vai estar um pouquinho mais acostumado com essa ferramenta. Mas quem não usa, ela funciona como linhas magnéticas, ó. Eu estou apenas clicando com o botão esquerdo do mouse e arrastando e fazendo o contorno, ó. Eu vou contornando esses desenhos aqui, ó. Ele vai fazendo curvas automáticas, tá vendo? De forma magnética.
Nós vamos criando esses pequenos nós e contornando o nosso objeto, tá? Então pega a ferramenta aí e vai treinando, ó. Vai preenchendo totalmente esse espaço, tá? Nós vamos ignorar esses abacaxis, tá? Nós não queremos eles. Então vamos continuar aqui fingindo que esse abacaxi não está aqui. Vamos continuar aqui mais ou menos a nossa linha, tá? Ó. Perfeito? Nós fizemos aqui uma forma, tá? E agora a gente vai fazer com a mesma vetorização com uma outra ferramenta, que é a ferramenta que eu mais utilizo, que é a curva de 3 pontos, tá? O que que significa essa curva de 3 pontos? Eu vou fazer aqui uma linha só para vocês entenderem. A curva de 2 pontos, ela faz uma linha reta, ela pede 2 nós. Um nó, 2 nós. Se eu clicar aqui nessa imagem, pode ver que ela tem um nó e ela tem um segundo nó. Quando nós selecionamos a ferramenta de 3 pontos, nós selecionamos um ponto, o segundo ponto, e ela pede para a gente dimensionar um terceiro, permitindo que a gente faça curvas com esse objeto, certo? Com essa ferramenta. Então a gente pode fazer a mesma coisa que a B-Spline, só que com essa ferramenta de 3 curvas. E aqui tá mais 2 dicas que vão facilitar a vida de vocês aí 100% para usar essa ferramenta, tá? Vamos começar fazendo aqui a nossa parte da linha reta, tá vendo? Vamos selecionar aqui, vamos clicar nesse ponto, ó. Pronto. Vamos clicar nesta ponta, vamos clicar aqui neste outro lado e agora está o grande segredo. Quando nós apertamos nós clicamos a primeira vez, clicamos a segunda vez, ele pede para a gente clicar a terceira vez. Se nós segurarmos a tecla Ctrl, ele vai fazendo um abaulado como se fosse um diâmetro, tá vendo? Ele vai fazendo aquele círculo lá perfeito, tá vendo? Isso faz com que a gente consiga fazer um arredondamento mais preciso, como por exemplo neste caso. E se nós apertarmos, vamos lá, clica em um ponto, solta no outro ponto e comece a puxar para definir o segundo ponto. Segurando a tecla Shift, ela nos permite fazer um movimento de ângulo, né? Pode ver que é um ângulo mais fechado. Então, isso nos permite pegar esses cantos mais achatados aqui, a gente consegue, com a tecla Shift, fazer de forma mais reta. Tá vendo? Então, vamos terminar essa peça aqui para vocês verem como que funciona essa ferramenta na prática. Então, eu vou intercalando entre não usar a tecla Shift, usar a tecla Shift e usar a tecla Ctrl, tá? Tá vendo? Belchior, não estou conseguindo usar essa ferramenta de jeito nenhum, porque toda hora não estou conseguindo fazer a forma, eu clico em um lado, vai para outro, faz uma curva que eu não quero. Com a ferramenta de forma, nós conseguimos editar esses nós, tá vendo? Ele automaticamente nos libera aqui umas setinhas para a gente estar mudando a direção da linha, a orientação dela. Olha como é que fica interessante. Aqui, se a nossa linha estiver torta, a gente consegue ajustar manualmente. E é essa uma das principais ferramentas de vetorização que eu utilizo, tá? Ó, por exemplo, neste caso, tá vendo que tem uma pequena ponta aqui nessa união? Nós vamos selecionar esse nó e vamos clicar na ferramenta suavizar nó. Ele já faz o arredondamento para nós, olha que interessante. Então a gente consegue ir ajustando a nossa linha, tá? Conforme o nosso projeto vai andando. Eu geralmente faço a vetorização e depois venho ajustando esses nós para ficar da forma mais interessante, tá? Olha que interessante. Venho aqui com a ferramenta de forma e venho ajustando aqui como fica mais interessante. Olha que legal. Então nós vamos pegar um deles, tá? Eu achei mais bonito esse aqui, feito com a minha ferramenta de 3 pontos, beleza? Então nós vamos usar ele como base, tá? Percebe que a nossa peça, eu vou apagar um deles e você já vai entender por que eu estou excluindo. Percebe que essa peça, ela tem 4 cavidades, né? 4 rebaixos iguais em volta de um diâmetro, tá? Então nós vamos aprender uma ferramenta muito interessante
para estar facilitando aí a vetorização e o projeto dessa peça. Certo? Nós vamos selecionar esse desenho que acabamos de fazer aqui e vamos clicar, ó, ferramenta de seleção, nós vamos clicar uma vez na linha, clica uma segunda vez. Vai aparecer esta opção de rotacionar a nossa peça, tá vendo? Nós podemos rotacionar ela como nós quisermos, tá? Eu vou dar um Ctrl Z porque eu quero que ela volte exatamente na posição que eu desenhei, certo? Então, ferramenta de seleção, clicou uma vez, ele vai habilitar para você posicionar a sua peça. Se você clicar uma segunda vez, ele vai habilitar a rotação, tá? Tá vendo essa bolinha aqui no meio do nosso desenho? Nós vamos clicar nela e nós vamos trazer aqui para o centro deste diâmetro que nós fizemos, deste centro aqui, né, da nossa peça. Por que nós fizemos isso, tá? Vamos lá. Cliquei aqui, tá, para habilitar a rotação. Porque agora nós vamos conseguir criar cópias, ó. Se eu fizesse assim, já daria, quer ver? Manualmente. Ctrl C, Ctrl V. Trago para cá. Olha que interessante. Tá pronto. Ctrl C, Ctrl V. Rotaciono. E vou trazendo para cá. Certo? Existe uma forma de nós fazermos isso de um jeito muito mais fácil. E eu vou mostrar para vocês como. Selecionando aqui e colocando este centro aqui dentro do nosso diâmetro, exatamente no meio da nossa peça, nós vamos clicar aqui numa ferramenta que nós chamamos de transformar, tá? Eu vou te mostrar como é que você habilita ela aí. Você vai procurar aqui, ó, segue aqui o cursor do mouse e tal, você vai procurar aqui. No seu CorelDRAW pode ter um maisinho, no meu caso tem uma janela. Clica no mais ou na janela, tá? Na ferramenta de mais. Clica nela aqui e vai aparecer um monte de ferramentas que você pode usar. Você vai procurar essa ferramenta aqui, ó, transformar. Caso você não encontre ela por aqui, você vai clicar em janela, janela de encaixe, e você vai procurar ela aqui, transformar, tá? E vai clicar nela. Ou apertar o Alt F7 e ela já vai aparecer aqui para você. Certo? Aqui nós podemos fazer cópias girando num ângulo de 360 graus. Então, o que nós vamos fazer? Tá? A fórmula é a seguinte. A fórmula é 360 dividido pela quantidade de objetos. Certo? Nós temos aqui esse objeto e nós queremos copiar esse objeto 4 vezes, né? Nós queremos rotacionar ele aqui para ficar exatamente igual. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos colocar aqui 360 dividido por 4 e vamos colocar aqui, até já está aqui pra gente, ó, vamos colocar aqui em cópias, 4 cópias e vamos dar um aplicar. Olha que interessante, ele já fez pra gente a cópia automática, tá? Como nós fizemos 4 cópias, ela fez uma cópia, ela fez uma linha duplicada em cima dessa primeira que nós fizemos, tá? Então nós vamos apagar ela e vamos ficar com essa parte do desenho. Depois nós vamos pegar novamente a ferramenta elipse, nós vamos colocar aqui, procurar essa opção aqui, ó, centro, tá? E nós vamos clicar com o Shift e o Ctrl selecionados e fazer a nossa peça agora. Olha que interessante. Eu vou selecionar as nossas linhas, vou clicar com o botão esquerdo, arrastar para o lado e clicar com o botão direito até o maisinho ali embaixo do meu mouse aparecer. O que eu estou falando para o CorelDRAW? O CorelDRAW faz uma cópia desse desenho. Eu vou soltar o lado esquerdo do mouse e ele fez uma cópia para a gente. Tá? Então eu vou clicar aqui na cor preta, tá? Para a gente ver como é que está ficando. Olha que interessante. Parece um desenho simples, né? Bem simples de fazer, mas você vai ver como um simples desenho como esse, simples linhas, né? Nós temos aqui, né, 6 objetos aqui para
para fazer essa forma geométrica. E disso aqui nós vamos fazer nascer um produto maravilhoso, muito interessante. Beleza? Então tá aqui o nosso desenho, tá? Lembrando, nós vamos utilizar uma madeira teca de 35 por 35. Então o nosso projeto, nós vamos dimensionar ele para 33 centímetros. Beleza? Então vamos lá. Ferramenta de seleção, seleciona todo o seu objeto. Aqui em cima, com a ferramenta cadeado aqui, a proporção desabilitada, tá? Eu não vou ensinar isso aqui para vocês agora. É bem simples, mas isso vai ficar para uma outra aula. Desabilita essa ferramenta e nós vamos colocar aqui 33, né, 330 milímetros por 330 milímetros, certo? Essa aqui é a nossa peça. Beleza? Então o que nós vamos fazer agora? Agora, dentro das indústrias e dentro da fabricação de um produto, o produto ele precisa vir da mente de um projetista, né? Que no caso é você, nosso querido aluno que está nos assistindo agora. Você é o nosso projetista. É você quem pensa no produto, no projeto, né? É você que pensa no dispositivo, é você que pensa e faz nascer um novo projeto, um novo produto. Então, o que você precisa fazer para conseguir comunicar isso para uma máquina fabricar, né? Por exemplo, as máquinas hoje em dia, já faz muito tempo que é assim, mas cada vez tem crescido mais a fabricação de produtos e peças em máquinas automatizadas. Nós temos impressoras 3D, nós temos máquinas de corte laser, puncionadeira, guilhotina, dobra, nós temos robôs de solda, nós temos fresadora CNC, torno CNC, centro de usinagem, nós temos diversas máquinas que conseguem fazer a fabricação de diversas peças, tá? Então, quando você faz o projeto, você tem um esboço geralmente feito à mão, né? Você geralmente faz um esboço à mão e você tem um croquis do seu projeto. Quando você vem para um software como esse, para o CorelDRAW, não é só para ficar bonito, é porque você quer mostrar isso aqui para a sua máquina. Como que você leva isso aqui para uma fresadora, por exemplo? Você precisa ter a linguagem CNC. Tá aqui, ó, vou até aumentar para a gente entender melhor. Você precisa disso aqui, CNC, né? O que é o CNC? São os comandos numéricos computadorizados, é a forma, são os códigos que o computador entende e transformam nisso um percurso para a fabricação desse material. Então vamos lá para a parte prática, vamos parar de teoria e eu vou mostrar para vocês como que você usa o CorelDRAW para mandar este arquivo para um software de programação. Tá? O CorelDRAW é uma ferramenta de desenho, ele não faz programação, mas daqui é onde nascem a maioria dos meus projetos para fabricação, tanto em corte laser quanto em usinagem, tá bom? Então o que eu vou fazer? Eu vou apagar tudo que a gente escreveu aqui, beleza? Vou desbloquear essa imagem, vou excluir. A única coisa que eu preciso é da minha peça, tá? Então nós vamos exportar, nós vamos achar essa ferramenta aqui, ó, exportar. Você vem em arquivo, exportar. Nós vamos exportar aqui para a nossa área de trabalho e vamos colocar como petisqueira CorelDRAW, certo? Aqui nós temos o tipo de arquivo, né? Lembra que nós falamos que a máquina ela tem um reconhecimento de linhas? Qual que é o tipo do arquivo que um programa de corte laser, um programa de usinagem reconhece? É o DXF. Então nós vamos selecionar DXF e nós vamos exportar. Certo? Vamos dar um OK. Ele vai exportar, já está aqui na nossa área de trabalho, o nosso DXF. Está aqui. Está aqui. Vamos ver aqui só para vocês verem. Propriedades. Tipo de arquivo.
.dxf, que é a linha de AutoCAD, né? Que é a linha CAD, que é a linha 2D. Então agora eu vou abrir aqui um software, que é o software que eu uso para programação, tá? Eu vou abrir aqui o Aspire, o Vectric Aspire, tá? É uma das... Existem vários softwares hoje em dia, temos o Articam, temos o próprio SolidWorks, que faz algum tipo de, de G-Code, né, que é a geração do percurso para torno, por exemplo, para fresamento. Mas existem muitos outros softwares que são mais acessíveis em sua linguagem, né? Você encontra hoje em dia poucos manuais, pouco conteúdo sobre isso, mas existe uma gama muito grande de ferramentas que te auxiliam na fabricação do seu produto. E nós vamos ver um pouquinho aqui, tá? Eu não vou ensinar esse software hoje para vocês. A única coisa que eu vou fazer aqui é uma demonstração, tá? Eu vou fazer uma demonstração e mostrar para vocês como o CorelDRAW ele é interessante para se comunicar com os outros programas, tá? Então nós vamos vir aqui em criar um novo arquivo. Lembra que nós definimos lá o nosso tamanho de chapa para 35 centímetros? Nós vamos colocar aqui, que ele está perguntando qual que é o tamanho da sua área de trabalho, né? Qual que é a madeira que você vai usar. Então eu vou colocar aqui, ó, 35 por 35 por 18 milímetros. Aqui nós conseguimos selecionar o tipo da madeira, né? Tem diversos tipos de madeira, tem vários tipos de plástico, tem metais que dá pra gente colocar aqui, tá? Tem vários tipos. Eu vou colocar qualquer madeira aqui só pra gente ter uma demonstração. Vou colocar essa Dark Wood aqui, que é madeira negra. Vamos dar um OK. Então tá aqui a nossa área de trabalho, tá? Então eu vou importar aquele arquivo, ó, vem aqui, importar vetores. E eu vou importar a peça que nós acabamos de desenhar no CorelDRAW. Petisqueira CorelDRAW. Vamos aguardar abrir. Pronto, já abriu aqui. Eu vou colocar isso aqui no centro, tá? Da minha peça, da minha área de trabalho. Certo? Eu vou agora fazer a simulação de usinagem, tá? Esse software é um software muito interessante para a gente estar fazendo a programação, porque ele nos dá a visualização em 3D do nosso programa, tá? Então, eu vou iniciar a programação aqui agora. Como eu disse, eu não vou ensinar para vocês. Se vocês um dia quiserem aprender sobre isso, deixa aqui no comentário, registra o seu interesse aqui para a gente estar sabendo o que vocês querem aprender. Tem muita coisa nesse mundo de projeto que nós podemos ensinar para vocês, tá? Então nós vamos primeiramente criar um percurso de preenchimento. Eu vou selecionar aqui as minhas cavidades, tá? Eu vou selecionar a minha ferramenta, qual que é a fresa que eu vou usar para isso. Eu vou usar uma fresa de topo esférico, certo? E eu vou fazer um rebaixo, se a nossa madeira tem 18 milímetros, eu vou fazer um rebaixo de 11 milímetros, tá? Eu quero uma cavidade bem funda para a gente colocar alguma coisa aqui nessa peça, tá? Para a gente colocar um molho, para a gente colocar um amendoim, para a gente colocar um salgadinho, alguma coisa assim. Então aqui eu vou editar meus passos, eu quero numa passada só. Aqui está a movimentação da minha fresa. Eu vou adicionar uma rampa. Eu vou colocar uma rampa aqui de 5 milímetros, tá? Beleza, eu vou calcular aqui. Isso, eu vou calcular aqui o meu percurso. Eu vou voltar para a minha vista 2D. Eu vou selecionar a minha parte externa e vou criar um percurso de corte. Selecionar aqui a minha ferramenta, tá? De corte. Tá aqui a minha ferramenta, nós vamos descer uma profundidade de 19 milímetros. Vamos fazer o corte por fora da linha. Vamos adicionar uma rampa suave, vamos adicionar aqui o ponto de entrada, já está selecionado. Perfeito, vamos calcular esse corte agora.
Aqui ele está avisando que vai furar o material, e é exatamente isso que eu quero. Eu quero que ele atravesse o meu material e faça o corte, né? Então aqui nós vamos fazer uma simulação agora. Vamos simular para ver como é que ficou. Se tiver algum erro na minha programação, a gente vai pegar agora. Olha como é que é interessante esse software. Tá aqui a minha ferramenta fazendo a fresagem dessa... Fazendo aí a fresagem, o fresamento aqui desse rebaixo. Olha que interessante. Ele mostra certinho o movimento da fresa, ó. Aí ele vai fazer a simulação desse lado, vai fazer de todos os lados. Nesse software nós conseguimos até gerar o percurso, perdão, nós conseguimos gerar o G-code, né, que são as linhas de código para nossa máquina ler. O que você está vendo agora é o que a minha fresadora vai fazer quando eu for fabricar essa peça. É exatamente esse movimento, tá? Eu consigo colocar o tamanho da minha ferramenta, eu consigo colocar o tamanho do meu desbaste, eu consigo fazer a visualização 3D disso, né? E daqui eu consigo simular tempo, consigo calcular gasto, eu consigo definir a ordem que ele vai estar fazendo. Então é mais ou menos essa a possibilidade, e é daqui para mais, meus amigos. As possibilidades são infinitas, né? No CorelDRAW, você faz um projeto que pode ser integrado com outros softwares, né? E lá pela facilidade, aquele software muito usado no mercado, que é o AutoCAD, ele é muito bom, tá? Mas há momentos em que ele é uma bazuca para matar uma formiga. Existem aplicações e aplicações no mercado. Existem aplicações em que o SolidWorks é muito mais útil do que o CorelDRAW. Existem aplicações em que o AutoCAD é mais útil que os dois. Mas existem aplicações, e pode ser que você precise usar essa ferramenta, né, por uma aplicação específica, né? Por exemplo, se você fosse fazer uma peça no SolidWorks para fazer uma usinagem como essa, por exemplo, você teria que estar fazendo a vista 2D para estar exportando isso, né? Você viu como é simples? No CorelDRAW eu faço o 2D e do 2D o meu programa de usinagem consegue fazer totalmente a cavidade que eu preciso, né? Eu não precisei desenhar essa cavidade. A fresadora está me mostrando agora como é que vai ficar. Então é mais ou menos isso que eu quero comunicar para vocês. Existem aplicações e aplicações. Existem momentos que o CorelDRAW ele vai ser superior, mas existem momentos em que outros softwares vão ser superiores. A questão é, você projetista precisa saber utilizar as suas ferramentas, né, da melhor forma possível para gerar aí o melhor resultado possível. Se você que está projetando não sabe o que está fazendo, a ferramenta também não vai saber. Então é muito importante que você estude, assista aos conteúdos, né? Participa do que a gente está fazendo, porque nisso você vai aprender muito e você pode ganhar um cargo novo, você pode subir de cargo, você pode sair na frente numa vaga de emprego por você saber mais de um software, por você saber mais de uma aplicação, né? Teve uma vez que eu estava conversando com um amigo meu, só para mostrar para vocês aqui a peça, olha que interessante. Né? Aqui a gente consegue fazer a visualização, tá? Então é assim que vai ficar a minha peça, que pode ser a sua peça se você conseguir fazer essa programação aí, tá? Então, como eu estava dizendo, teve uma vez que um amigo meu contou para mim que ele já é engenheiro hoje em dia, né? E ele estava fazendo um curso técnico. E quando ele chegou num estágio do trabalho dele, ele usava só o AutoCAD. Aí chegou na empresa dele uma implementação do Inventor, que é um outro software da Autodesk, que é um software 3D. E aí eles começaram a tentar implementar esse software de desenho 3D para começar a fazer os projetos. E aí esse amigo meu falou pro chefe dele assim, então, eu estou começando a usar o Inventor para fazer o projeto. O que você acha? O chefe só fez uma única pergunta. Qual é mais rápido? Né? Qual
dos softwares você consegue me entregar um resultado mais rápido e melhor? Se você falar para mim que você desenha melhor na mão, desenha mais rápido na mão, e você consegue entregar um resultado melhor à mão, desenha à mão. Basicamente, o que hoje em dia as empresas querem é produtividade. E há momentos, e eu posso bater aqui no peito e dizer que há momentos em que o CorelDRAW vai ser uma ferramenta secreta que você vai ter aí para desenhar rápido os seus projetos. Você vai conseguir aumentar muito a sua produtividade se você conhecer muito bem um software de desenho 2D. Eu chegava a fazer de 12 a 20 projetos por dia, né? Vocês podem ver aqui, ensinando para vocês, em 30 minutos nós fizemos uma peça. Você imagina um dia inteiro trabalhando, né, e fazendo nessa velocidade aí bastante coisa, cara. Dá para fazer muita coisa. Então, o grande segredo é: tenha ferramentas em que você possa utilizar para aumentar a sua produtividade. Então essa foi mais uma demonstração aqui do CorelDRAW. Se você tem interesse, se você ficou interessado em aprender o que a gente está fazendo aqui, tá? Podem ver, de uma peça simples nós conseguimos comunicar com um software aqui, né, de usinagem. Nós poderemos também tá fazendo para um software de corte laser tranquilamente no mesmo processo, tá? E se você está interessado, você quer aprender mais, você gostou desse conteúdo, deixa o seu like aqui, deixa um comentário, compartilha com o grupo da faculdade, compartilha no grupo lá da sua escola técnica, compartilha no trabalho, né? Compartilhe para os seus colegas. Deixa um comentário aqui pra gente, né, incentivando. Se você tem alguma sugestão de aula, se você quer ver um conteúdo específico, deixa pra gente aqui o que você quer ver, tá? E aqui na descrição a gente vai deixar a imagem para você estar praticando, tá, essa aula aí no seu CorelDRAW, e nós vamos estar deixando um link, tá, para você entrar lá, né, nesse link e deixar e registrar o seu interesse, né, para estar recebendo novos conteúdos de CorelDRAW. Beleza, meus amigos? Essa foi a aula de hoje. Então, mais uma vez, você saiu daqui aprendendo como desenhar e fabricar a sua peça. Você pode fazer, né, isso aqui na sua casa, não é impossível, basta você se dedicar e ter atenção. Pratica e conta com a gente, dá uma olhada nos conteúdos, tá, do nosso canal, vai sair bastante coisa. Não se esquece de inscrever, isso ajuda demais o nosso trabalho. Muito obrigado!